E sabe quem está com a gente hoje? Sim, doutor Luiz Escada, daqui a pouco vem esclarecer mais dúvidas, infectologista da nossa região, que também traz tantas questões ao longo do ND+, porque lá tem perguntas, tem respostas, tem outros profissionais que também estão esclarecendo e, obviamente, o doutor Escada está aqui mais uma vez, dispondo o tempo dele, importante para esclarecer todas elas. Pessoal que está conectado com a gente em todas as regiões do estado, tem o Rodrigo em Blumenau, tem também a Sabrina em Joinville, nós temos também o Caleb Moreno em Itajaí e temos, evidentemente, o Eduardo Prado no Oeste. Primeiro vem o Rodrigo, que vai trazer dúvida da região de Blumenau, viu, doutor? Vai lá, Rodrigão, pergunta para o doutor. Vamos lá, doutor Escada, boa tarde. A pergunta é da Carla, aqui de Blumenau, que questiona se pessoas com dermatite de contato ou psoríase, que tenham as mãos lesionadas, se essas pessoas precisam usar luvas de proteção ao saírem de casa, doutora. Olha, não haveria necessidade, porque é só elas verem como é que elas colocam as mãos e fazer uma higiene. Aí sim, com um sabonete glicerinado que pode ajudar mais na hora que elas voltarem para casa. Se elas começarem a passar muito álcool nas mãos, elas podem prejudicar a dermatite de contato. O problema é que usar luva, a própria luva, às vezes, machuca a dermatite. E de nada vai valer a pena usar a luva se ela pegar aquela luva e colocar na cara. Então, o cuidado vai ter que ser feito do mesmo jeito. Passar álcool na luva e pode ajudar, mas o que pode acontecer é o fato de usar a luva machucar mais a dermatite, aí ela ter mais escoriações na mão, né? Então, essas pessoas que têm problema de sensibilidade da pele, seja por psoríase, dermatite de contato, vê bem qual é o motivo da dermatite e tentar usar sabonetes que não sejam tão ácidos, né? A base de glicerina pode ajudar mais, né? Agora o Eduardo de Chapecó. Boa tarde, doutora. A Noeli de Joaçaba, no meu S, ela pergunta: aqui em Joaçaba não tem ninguém confirmado com o coronavírus, só suspeita. Devo tomar a vacina? Eu acredito que ela quer saber da vacina agora, do H1N1, doutor. Ela deve tomar independente disso, né? Porque o coronavírus e o influenza são vírus completamente diferentes. A gente não tem vacina para coronavírus, não sei se teremos ela em breve, mas para influenza temos sim. E a gente não pode esquecer que o influenza é um vírus agressivo para o ser humano, principalmente em populações de maior risco, como idosos, pessoas que se expõem mais facilmente, como os profissionais da educação, da área da saúde e também do sistema prisional, e aquelas pessoas que têm comorbidades além das grávidas, né? O influenza é um vírus agressivo e mata no mundo, né? Todo ano a gente tem cerca de 5 milhões de casos de influenza grave e morre cerca de 600 mil pessoas de influenza durante o ano todo, né? Então a gente não pode menosprezar o risco desse vírus. E a vacina para a influenza diminui muito o risco de, se você tiver influenza, ter um quadro grave de influenza. Agora, vai ajudar a pessoa a tomar a vacina para a influenza, porque se ela tiver um síndrome respiratória, a gente vai pensar também em influenza, mas vai abrir o leque de diagnóstico para outras coisas, inclusive coronavírus. Doutor Escada, agora é a vez do Caleb, lá de Itajaí. Olá, doutor. Olha, a pergunta aqui é do Ricardo de Itajaí, que diz que sente uma falta de ar, peito carregado, mas não tem nenhum outro sintoma. Ele que faz o questionamento: pode ser coronavírus? Agora, seria o caso de ele procurar uma unidade básica de saúde para constatar se esse sintoma pode ser o novo coronavírus, sim ou não, doutor? Depende do tempo de evolução disso e se ele não tem bronquite, né? Geralmente os quadros de coronavírus eles vêm acompanhados com febre e tosse. A falta de ar se segue na sequência. E também outros sintomas, como dor de cabeça, congestão, até diarreia relatada. Agora, se está faltando a febre na história, apesar da gente saber que a febre pode ser inicialmente baixa e aparecer, é uma pessoa que, independente disso, tem um sintoma respiratório. Ela deveria investigar. Às vezes é uma pessoa que tem uma bronquite, está com falta de ar, ou está só ansioso por causa dessa história toda e merece uma atenção. Porque se for alguma coisa que deva ser tratado, independente de ser coronavírus ou não, né, ele deve investigar. Porque se uma pessoa tem bronquite e asma e adquirir uma infecção respiratória, ela aumenta o risco dessa doença nova, né, infecção respiratória por coronavírus ou por influenza ou qualquer coisa, seguir um curso mais grave. Está com a gente agora a Sabrina de Joinville, doutor.
Olá, doutora. A nossa pergunta aqui do norte do estado é do Heraldo. E ele diz assim, ó, tenho 58 anos, sou diabético do tipo que toma comprimidos. E ele quer saber se faz parte do grupo de risco de contágio do coronavírus. Pelo fato dele ser diabético, sim. Agora, o mais importante é a gente saber que se o diabetes dele é um diabetes leve e está controlado, esse risco não é tão alto de uma pessoa que tem diabetes, é obesa e não está controlando coisa nenhuma. Então, ele faz parte de um risco, a gente sabe de ser tipo 1 ou tipo 2 do diabetes, mas principalmente se a pessoa é soropositiva para o HIV, é uma pessoa que é hipertensa, é diabética, mas está com os exames em dia, está tomando medicamento direito, diminui muito o risco de, se caso essa pessoa tenha uma infecção pelo coronavírus, evoluir com maior gravidade. Manter a doença de base controlada, quando possível, diminui muito o risco. A única coisa que a gente não pode fazer é em relação à idade, né? Porque uma vez que chegou nos 70, 80, só vai progredindo. Então, os idosos também representam um risco por si só, pelo fato de estarem com mais idade. Doutor Eupolito, agora tenho uma dúvida aqui, fiquei pensando em relação à nossa estrutura e também métodos de trabalho, né? E diante de tudo isso que nós estamos vivendo, independente do SUS atuar bem ou não, eu acho que o SUS funciona muito bem. Nós que deveríamos injetar mais dinheiro nele, mas essa é outra história. A pergunta é a seguinte, com base na experiência que o senhor tem ao longo de tantos anos, daqui para frente, nós vamos mudar as metodologias de combate a vírus e outras epidemias no Brasil? O que o senhor sente na área médica de novos comportamentos que passarão a ser adotados? Bom, boa pergunta, porque a gente trabalha no SUS, eu trabalho sempre naquela situação de falta, né? Não é questão de descaso, não. A gente sabe que a saúde é uma coisa cara, e precisaria mais recursos materiais e humanos, né? O que essa epidemia, esse início de pandemia está permitindo é a gente estar revendo todos os processos de higienização de mão, de estrutura dos hospitais, as equipes estão ficando mais unidas, a quantidade de pessoas dentro do hospital que está se mobilizando para tentar ajudar, para refazer os protocolos, é muito importante que isso se mantenha, né? O centro cirúrgico está sendo revisto da forma possível para a gente ter uma área para operar um paciente com coronavírus e uma outra área para não coronavírus. O que a gente tenta é evitar ao máximo a exposição do profissional de saúde e dos pacientes que vão frequentar aquele hospital. De fato, toda a pandemia, e eu posso falar isso porque eu passo por uma há 40 anos, que a pandemia do HIV trouxe muita mudança no comportamento das pessoas. Só que essa tem uma característica explosiva e de transmissão aérea, então assusta muito, muito mais. E isso talvez faça com que a gente reflita não só a conduta da gente em relação ao vírus, mas a conduta do ser humano em relação ao planeta Terra, porque isso não veio de um espaço, isso foi produzido por mutação de um vírus que infectava lá morcego e outros animais e passou a infectar a gente. E é um vírus extremamente mutante e pode ficar entre nós. Então a gente deveria ver o método de produção e de exploração do ser humano no planeta. É um recado que a Terra está dando para a gente, como já deu vários outros recados. Olha, vocês não são dono daqui, vocês estão aqui pagando um aluguel e olha lá. Então, é a forma como a gente está lidando com o nosso habitat, o nosso meio ambiente e entre nós. Afinal de contas, todo mundo está preso em casa, no final tendo que conviver com outro ser humano que por acaso é a família, né?